Olá! O vídeo de hoje é sobre micronutrientes. O que são os micronutrientes? Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Geralmente nós não sabemos direito a função de cada um deles e nós não damos a importância que eles têm. Ficaria um vídeo de, 2 horas, 3 horas se eu fosse explicar cada micronutriente e a função de cada um deles. Então eu vou fazer um resumidão do que a gente precisa saber sobre os micronutrientes. A primeira coisa é a gente entender que eles existem e que a gente precisa deles para diversas funções corporais. Eu sempre falo que nós costumamos focar nos macronutrientes e subestimar os micronutrientes. E eles são tão importantes quanto. Eu acho que o micronutriente que a gente mais conhece, mais ouve falar sobre é a vitamina C, que ela ajuda o nosso sistema imunológico, ela tem uma ação antioxidante, a gente sabe que laranja é uma boa fonte de vitamina C. Mas sem pegar ela como exemplo, eu vou te falar de uma forma geral onde a gente encontra os micronutrientes. Os micronutrientes são encontrados em verduras, eles são encontrados nos vegetais, eles são encontrados nas frutas, eles são encontrados nas castanhas, eles são encontrados no ovo. O ovo é praticamente um centrum em forma de alimento. O ovo é riquíssimo em micronutrientes. Então, 2 ovos por dia já te fornece uma boa quantidade de vários micronutrientes essenciais. Além do ovo, as carnes, os frutos do mar, todos esses alimentos, cereais, são fontes de micronutrientes. Se a gente tiver uma alimentação repleta de ovo, castanha, fruta, verdura, legume, carne e frutos do mar, a gente vai ter uma boa quantidade de micronutrientes na nossa alimentação. Pensando ainda em micronutrientes, eu vou falar para vocês o que atrapalha a absorção de micronutrientes. Gente, é bater naquela mesma tecla que eu já falei em outros vídeos. A farinha de trigo, o açúcar, atrapalham muito a absorção dos micronutrientes de maneira geral. Então, quanto menos farinha, melhor. Quanto menos açúcar, melhor para a absorção de micronutrientes. A água também é importantíssima para a absorção de micronutrientes. Então, uma pessoa que bebe pouca água acaba tendo essa absorção um pouco prejudicada. Permeabilidade intestinal também piora a absorção de micronutrientes. Então, o que é permeabilidade intestinal? É quando você come muito açúcar, você come muito farinha de trigo, você come muito corante, muita coisa industrializada, a sua permeabilidade, o seu muco intestinal fica prejudicado. E aí você não consegue absorver tão bem os nutrientes. Além disso, outra coisa que atrapalha muito a absorção de nutrientes é bebida alcoólica. Beber bebida alcoólica atrapalha demais. Eu sei que a gente gosta, que vez ou outra tem, mas quanto menos bebida alcoólica, melhor para a absorção de micronutrientes. Esses são os principais pontos sobre micronutrientes que eu tenho para colocar para vocês. Não pensem neles isoladamente. Pensem no conjunto. Quanto mais desses alimentos que eu mencionei aqui, melhor. Outra coisa, tem que saber como fazer os alimentos. Eu vou falar aqui sobre verduras e vegetais. Nunca a gente pode cozinhá-los dentro da água. Colocar, por exemplo, um brócolis picado, mergulhado na água e deixar ele cozinhar naquela água. Porque as vitaminas e os minerais, eles são hidrossolúveis. Não todos, mas uma boa parte deles são hidrossolúveis. Então, se você faz isso, eles migram para a água. E aí você teria que beber aquela água para absorver os micronutrientes. Como a gente não bebe aquela água, a forma correta da gente ingerir esses micronutrientes, de cozinhar os alimentos para manter eles, para preservar, é cozinhando eles ou na manteiga, ou assando no forno, ou fazendo no vapor, mas nunca mergulhados na água. Então, essas são as dicas sobre micronutrientes. E variar a alimentação, variar os legumes, variar as frutas, variar as castanhas, variar as carnes, comer frutos do mar sempre que possível e ovos todos os dias. É isso, pessoal. Tchau, tchau.